Oi, amados! Hoje eu vou falar sobre as minhas decepções literárias de 2020, os piores do ano, apesar de eles não terem sido tão ruins assim, porque é muito difícil, que eu não gosto de livros, e hoje eu vou avisando pra não se preocuparem que provavelmente não vai ter nenhum que você goste. Então, como eu falei, é muito difícil que eu não goste de algum livro, mesmo quando o livro é devagar ou que alguma coisa naquele sentido não me agradou, que não. É muito difícil que eu não goste porque eu sempre tento tirar alguma coisa de bom. É muito difícil que eu abandone um livro, mesmo que esteja peleando assim, pra eu continuar. Mas em primeiro lugar, então, eu fiz uma listinha de apenas 5 e vou fazer assim por ordem de qual eu li primeiro esse ano. Então, o primeiro foi Sagarana, do João Guimarães Rosa. E estou um pouco preocupada de já não ter gostado desse, porque eu tenho o Grande Sertão Veredas ali e ele ainda é maior. E me falaram que ele é tão pesado assim quanto. Ele não tem temas pesados, no caso, mas a leitura dele é extremamente devagar. É dificílimo. E sendo sincera, eu adoro saber sobre todas as culturas do Brasil e mundo afora, mas me chateou um pouco porque eu não sei se é pela época, pela escrita, assim, são palavras que você, pelo menos eu aqui que sou do sul, lá pra cima são palavras que eu não conheço, mas eu também não ficava, tipo, procurando em dicionário, em alguma coisa, o que ela significava, então eu fiquei bem perdida. Quando eu fui avaliar ele no Scooby, eu até acabei colocando umas palavras bem, assim, fora do comum, mas eu não gostei, assim, sinceramente. Eu achei ele devagar, eu não gostei dos temas, não faz parte, assim, do que eu sou, da minha cultura. Acho legal por essa parte, pela época, eu entendo todo o propósito que ele teve para escrever e o que o livro significa, mas não sou obrigada a gostar também, né? Então, assim, lá no Scooby eu acabei colocando que ele se baseava em muita boiada, muita gente corna e muita morte. E considerando que esse foi o ano que eu mais li livros, esse foi o que mais demorou. E eu achei tão engraçado que ele foi bem assim o primeiro na pandemia, porque eu comecei ele antes da pandemia, assim, quer dizer, da pandemia não, do nosso isolamento. E acabei terminando já dentro do isolamento e ele demorou muito tempo. E eu não conseguia, assim, ter um prazer de ler. Foi uma coisa muito pesada pra mim e não desisti porque eu simplesmente não consigo desistir de livro. Mas não gostei não. Daí você pode até dizer assim, nossa, Kailane, mas você não gosta de clássico, você tá falando isso que você não gosta das escritas brasileiras. Mentira! Eu tenho aqui outros vários pra provar que eu li muita coisa de clássico, sendo estrangeiro ou brasileiro esse ano, e eu gosto muito, eu gosto de saber das culturas, mas esse simplesmente não me desceu. Então a segunda decepção literária desse ano foi A Arte da Guerra, desse moço que eu infelizmente não sei falar o nome. E assim, esse é outro livro que eu entendo totalmente a importância, esse principalmente pela idade que ele tem, o que ele significou lá nas antiguidades, de muito antigo mesmo. E esse eu simplesmente não consegui achar aquelas coisas, tipo, todo mundo fala sobre esse livro, eu acho que eu fui com muita empolgação e eu achei que seriam coisas muito diferentes e assim, são coisas que hoje em dia tecnicamente a gente já sabe, já tem consciência, já pega ali de algum lugar. É por isso que eu falo que não é um livro ruim, é apenas uma decepção, porque livro ruim é você ir mesmo sem nenhuma expectativa e ele não tem absolutamente nada interessante, nada. E como eu já falei, é muito difícil que aconteça isso com o livro pra mim, então ele não foi um livro ruim, ele é apenas uma decepção, porque eu coloquei muita expectativa em cima daquilo. Então, é. Então, a minha terceira decepção literária, que foi bem no meio do ano, foi Petrus Logos, Os Inimigos da Humanidade, que é o segundo livro do Petrus Logos e o Guardião do Tempo. E, assim, eu devo dizer que eu sou apaixonada pela escrita do Augusto Cury, simplesmente porque eu acho ela fácil. Assim, ele fala com todos os tipos de pessoas, no caso, é isso que eu quis dizer. E eu conheci o Augusto Cury por causa da minha mãe e eu acho ele simplesmente incrível, mas esse livro não me convenceu.
Eu fiquei muito triste, na verdade, porque eu fiquei esperando muito tempo entre ler um e outro, e quando eu fui ler esse aqui eu até repensei em reler o primeiro, mas graças a Deus eu acabei não fazendo, que eu teria me decepcionado mesmo, teria perdido meu tempo, porque o primeiro é simplesmente incrível, ele está em um dos meus favoritados no Scoob, na vida. Eu sempre que alguém me pede indicação eu falo sobre esse livro, porque ele é fácil, ele é gostoso e ele tem muita bagagem social e psicológica e é sensacional, não tem nem palavras. Mas quando eu fui ler esse daqui, eu acabei me decepcionando muito, porque ele repete acontecimentos, assim, Existem 3 personagens do começo, do meio ao fim, que eles encontram um pai que nem sabia que estava vivo. Então, o mesmo acontecimento acontece com 3 personagens. Eu achei muito repetitivo. Como eu falei, eu amo a escrita dele, mas nesse livro parece que saturou. Não gostei, não. Eu ainda consigo enxergar toda a bagagem social, mas não foi nada comparado ao primeiro. Parece que fugiu totalmente sendo que era o primeiro. E essa repetitividade do que aconteceu com os personagens eu achei mal escrito, mal desenvolvido, não desceu também. E a minha quarta decepção literária desse ano foi Pânico, da Lauren Oliver, que eu inclusive fiz vídeo aqui mostrando que ele havia chegado, contei que eu me apaixonei pela capa, que ia ser um livro desafiador, porque meio que não faz parte, assim, dos gêneros que eu já leio, e como farei pra ler gêneros que eu não leio se quando eu vou ler eles me decepcionam? Ai, que tristeza. Então, o que aconteceu comigo nesse livro aqui é que eu achei que ele tinha uma premissa sensacional, eu fui com muita empolgação mesmo, e digamos que 1/3 do livro, assim, os personagens são bem trabalhados, são personagens que a escritora coloca ali e eles te cativam porque você fica com vontade de saber o que eles vão fazer, como eles foram bem construídos no começo, que você acha que vai ter tanta coisa pra frente pra te admirar ainda, e no caso isso não acontece, ele é simplesmente cortado a sua pira. Ele apresenta fatos e desafios que você fica de fato com vontade de ler, mas acaba que não é tudo aquilo que você espera. Então, ela apresentou assim até cuidados com os animais, que no caso eram os tigres, e não tem desenvolvimento sobre o assunto. Aí outra coisa que eu odiei é que existem, assim, 2 casais principais dos adolescentes e eles brigam, assim, no meio do livro, brigas que, tipo, na vida real nunca que teria como voltar alguma coisa, e no final eles voltam com os 2 casais lindos e felizes que eles nunca foram. Não tem senso nenhum, sabe? Tipo, eu não entendo como que a escritora conseguiu deixar eles juntos no final, depois deles terem se falado tanta merda um pro outro, tipo, não era isso que eu esperava que acontecesse, sabe? Não era pra isso aqui ter um final bonitinho. E na verdade parece que nem teve um final, o final foi uma coisa muito esperada, tipo, não tem novidades, não existe surpresa. É simplesmente jogado e muitas pontas ficam em aberto. Os personagens que você acha que iam ser importantes ou acontecimentos que você acha que iam ser tratados depois, tem coisas que nem fazem sentido. Não sei, nem sei o que dizer. Acho que essa é a maior decepção desse ano, de fato. E a quinta e última decepção literária desse ano foi Paradoxo, que na verdade eu li em e-book, então eu vou deixar só a capinha aqui, se eu conseguir achar. E assim, não foi um livro que eu fui ler com muita ambição, assim, não tava esperando muita coisa, mas eu consegui pegar esse e-book de graça na Amazon, e por ser um escritor brasileiro, assim, eu sempre tento dar chances, assim como eu quero ser uma, então, né, óbvio que a gente tem que apoiar e tal. E esse ano eu tentei fazer muito mais disso e ainda bem que consegui. Mas toda essa minha felicidade não se baseou na leitura desse livro em específico. Eu estava procurando um livro, assim, bem curtinho para que eu pudesse terminar o mês. Eu achei, assim, por ser paradoxo,
Achei que seria algo mais científico, mas ele acabou sendo um romance. Mas não é bem um romance, ele tem muito mais fator psicológico e acho que isso não combinou pro que eu tava esperando. Eu esperei mais um romance fofinho e o par romântico do moço acabou sendo uma pessoa que eu não esperava, que pra mim até agora não faz sentido. Acho que essa parte ficou mal explicada. E eu juro assim que eu tentei gostar, eu tentei pensar no que teria levado de bom pra mim, mas o personagem principal acontecia algumas coisas muito interessantes pra ele que eu achava uma premissa muito massa, que pessoalmente eu assim me apaixono muito sobre essas coisas psicológicas que acontecem, mas eu acho que isso ficou tão avoado e mal explicado que nem isso, coisa que eu gosto muito, não desceu pra mim. Então essa foi a minha última decepção do ano. E se vocês leram algum livro desses e gostaram, por favor, comentem por que e como e se eu devo ler de novo. Brincadeira, não vou ler de novo não, mas se vocês concordam comigo com algum deles que não foi aquelas coisas, ou que vocês não gostaram mesmo, podem comentar também, podem dar dicas e vídeo. E agora então curtam, comentem, compartilhem. E é isso aí.